Graça e paz. Vamos abrir a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 ao 11. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos estudando as cartas de Pedro. Estamos na segunda carta e estamos fazendo leituras dinâmicas. Estamos lendo a palavra e deixando que a palavra de Deus fale ao nosso coração. A intenção é ouvir a palavra, que a palavra seja lida para todos e que a palavra fale ao nosso coração. Pedro, no início da carta, ele se apresenta de uma maneira bem singela. Ele se apresenta dizendo o seu nome. Ele diz o seu nome: eu sou Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É uma apresentação bem singela, mas muito significativa. Ele não usa nenhum título pomposo de posição elevada. Apenas reconhece com gratidão que é um servo e apóstolo de Jesus. Ele também faz uma saudação, graça e paz, é a saudação de Pedro. Graça e paz, e não paz e graça. Não é a paz que gera a graça, pelo contrário, é a graça que gera, que produz a paz no coração dos homens e entre os homens. Mas a paz entre os homens só existe porque a paz antes foi estabelecida dentro do homem, no coração do homem. Então, graça e paz. Tudo começa com a graça. Em seguida, o apóstolo Pedro aborda o propósito
de Deus para a nossa vida. Vamos ouvir novamente, nós já ouvimos no estudo anterior, mas vamos ouvir novamente o versículo 3 e o 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Nos deu tudo. Assim, a graça de Deus se expressa em nosso favor. Jamais alguém possuiu algo ou alguma coisa de Deus que Ele não tenha dado livremente por sua graça. Tenho certeza de que Deus é quem nos dá todas as coisas. A graça jamais acaba e nunca nos falta. Deus, pelo seu poder, nos deu tudo que diz respeito à vida, porque a vida é a grande promessa de Deus para nós. Tudo que diz respeito à vida e à piedade. A piedade produzida pela vida. Não é piedade e vida. É vida e piedade, porque é a vida que produz a nossa piedade. Depois, o apóstolo continuou dizendo que Deus, pelo seu poder e graça, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelos maus desejos há no mundo. Deus fez isso por meio da morte de Jesus na cruz, da nossa morte em Jesus, da ressurreição de Jesus Cristo e da nossa ressurreição juntamente com Ele. Então Deus crucificou a nossa velha natureza na cruz e fez a substituição. Quando nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, nós ganhamos a vida divina, a vida de Deus, a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Ganhamos o próprio Cristo em nós, e Cristo em nós é esta vida divina, esta natureza divina se manifestando. Então, irmãos, esses versículos, o 3 e o 4, mostram que Deus nos deu recursos, os recursos necessários para uma vida de piedade neste mundo. Temos a vida divina, a vida de Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do versículo 5, que é o que vamos meditar nesta noite, a partir do versículo 5, Pedro começa a mostrar a prática da vida cristã genuína. A vida cristã tem uma prática. Não existe vida cristã teórica, só na teoria. Não, a vida cristã, ela é prática, ela tem uma prática.
E vamos ouvir novamente o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E por isso mesmo, por esse motivo, que motivo? Que motivo? O motivo de que Deus nos deu tudo, pelo seu divino poder, pela sua graça. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele também nos deu da sua própria natureza, natureza divina. Ele nos fez participantes da sua natureza. Antes, Ele nos fez morrer na cruz. Ali, a nossa velha natureza corrupta foi desfeita, destruída. E na ressurreição com Cristo, Ele nos deu da sua vida, da sua própria natureza. Por esse motivo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, o conhecimento. Então, irmãos, Pedro destaca a fé, a presença da fé no desenvolvimento e prática da vida cristã genuína. Fé é uma doação divina. A fé também é uma doação divina. Não existe fé sem diligência. Ele diz aí, empregando toda a diligência. Toda a diligência. Não existe fé sem diligência da nossa parte. A vida cristã é desenvolvida pela fé, do começo ao fim. Uma fé sólida na pessoa de Cristo e na sua palavra. Fé só é fé na pessoa de Jesus e na sua palavra. É necessário, porém, que a fé seja acrescida de 7 elementos de santidade que se manifesta de forma simultânea. Não é em sequência, mas simultânea. E a primeira coisa aqui, acrescentai à vossa fé a virtude. Virtude. Fé sem virtude é uma fé estúpida, ignorante. O que é virtude? Virtude significa devoção, piedade, aquela piedade que a vida de Cristo produz. Bondade ou excelência moral. Virtude é também coragem espiritual diante do mundo hostil que nos agride, a capacidade de defender aquilo que a palavra de Deus defende, aquilo que Deus defende, aquilo que Deus considera certo. Virtude. E a virtude acrescentada à ciência, o conhecimento. A virtude deve ser acrescida do conhecimento. Que conhecimento? É o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra, o conhecimento das verdades espirituais em Cristo. 2 Pedro 1:2.
Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, o Pai, conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse tipo de conhecimento, conhecimento de Cristo. Fé sem conhecimento de Cristo não é fé. Conhecimento do Pai, fé tem intimidade com Deus. A fé, ela é íntima de Cristo, íntima de Deus. Então, é conhecimento da palavra, conhecimento da palavra que é Cristo e da palavra que Ele falou. É o conhecimento dessas verdades. Então, a virtude deve ser acrescida de conhecimento. Fé, mas não é só fé. Fé, virtude. Virtude e conhecimento. Tem que ter. A fé é a base. E em cima dessa base está sendo construído o edifício de Deus, o edifício que somos nós mesmos. A vida cristã, a base é a fé, mas a fé tem que estar ligada à virtude, porque fé sem virtude é estúpida. E a virtude tem que estar atrelada ao conhecimento. Conhecimento de quem? Do Pai. Conhecimento do Filho, conhecimento da palavra, das verdades espirituais. Então, irmãos, a virtude está atrelada ao conhecimento. O conhecimento deve ser ligado ao domínio próprio. Entra o domínio próprio. A fé, aí vem virtude, vem conhecimento, e com o conhecimento vem o domínio próprio. É o que Pedro disse aí no texto. A expressão domínio próprio significa temperança. Temperança, uma pessoa que tem temperança, moderação, equilíbrio. E isto tem a ver com a vida de Cristo em nós. Tudo se resume nisso. Não mais eu, mas Cristo em mim. Tem a ver com a vida de Cristo em mim. Não é um controle meu. É o fruto do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que colocou a vida de Cristo em nós. Por isso que é fruto do Espírito Santo. E com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Versículos 6 e 7. Pois com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Perseverança. Perseverança. A vida cristã é uma vida de perseverança. Ela tem perseverança. Se não tem perseverança, não é vida cristã genuína, verdadeira. Perseverança, ou seja, a persistência paciente em meio à perseguição e adversidade. Por isso, perseverança. Porque se não tem perseguição, se não tem adversidade, se não tem sofrimento, adversidade, né?
Se não tem isso, não tem perseverança. Você tem que perseverar em meio a provas de fogo. Perseverança é a arte de não desanimar e prosseguir quando tudo parece estar contra nós. A perseverança continua. Depois da perseverança vem a piedade, porque a perseverança está também atrelada à piedade. Piedade tem a ver com o caráter de Deus em nós, com a vida de Cristo em nós. Lembre-se que Pedro havia dito já que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Sem vida de Cristo em nós, sem vida de Deus, sem vida do Espírito, não há piedade em nós. Então, a piedade tem a ver com o caráter de Deus, com a santidade de Deus, com a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós produz piedade, piedade santa, fraternidade, porque depois da piedade vem a fraternidade. Está tudo ligado, irmãos, está tudo atrelado uma coisa na outra, e chega aqui na fraternidade. Fraternidade mostra ao mundo que nós somos nascidos de Deus, que somos da família de Deus, que somos irmãos e que somos unidos pelo amor e que amamos uns aos outros. A fraternidade é isso. É a fraternidade que mostra ao mundo quem nós somos, que nós somos de fato discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, portadores de Cristo em nós, porque Cristo está em nós. A fraternidade vai mostrar que nós pertencemos à família de Deus, que nós nascemos de Deus, nascemos de novo e que amamos, que há um amor entre nós. E o mundo vai ver, o mundo vai perceber. Então, com fraternidade o amor. O último, né? A última coisa é o amor, né? Com a fraternidade o amor. O amor está na comunheira do edifício da vida cristã genuína. O amor está por cima de tudo, o amor cobre tudo. Então, irmãos, nós estamos sob a cobertura do amor. É o desenvolvimento do cristão. Tudo isto que Pedro nos disse é o desenvolvimento do cristão, é a prática cristã genuína, é a evolução do cristão até chegar à maturidade. Maturidade. Estamos crescendo. Uma pessoa que não é isso, que não se tornou isso pelo Evangelho, pela graça de Deus, é uma pessoa, como disse o texto, inativa, infrutuosa, é alguém que perdeu de vista, que perdeu a visão, que não tem visão. Diz aí o texto que é cego, não vê, não tem visão, porque não tem esse progresso, essa evolução em Cristo Jesus. A vida cristã é isso, irmãos, ela é dinâmica. 2 Pedro 8:9. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos,
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Estas coisas estando em vós, e em vós aumentando, não é só estar em vós, é estar em vós e em vós aumentando, crescendo. Por isso que eu disse que a vida cristã ela é dinâmica, ela não é estagnada, ela tem uma prática, ela tem um desenvolvimento. Pedro diz que se essas coisas não existem na nossa vida, nós vamos ser pessoas inativas, infrutuosas no conhecimento da pessoa de Cristo. É alguém que não conhece o Senhor, não cresce no conhecimento do Senhor. A frutificação aqui é uma frutificação no conhecimento do Senhor. Você não conhece a pessoa de Cristo, você não cresce no conhecimento da pessoa de Cristo. Veja o verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pode ler o 10 também. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vejam os irmãos, Pedro diz, quando eu digo Pedro diz, significa que não é uma coisa que veio de Pedro, é uma coisa que veio de Deus para Pedro. É Deus falando, é a palavra de Deus. Então Pedro diz que nós devemos ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus nos chamou e escolheu. Cada dia nós crescemos nessa verdade, cada dia nós temos uma consciência maior de que de fato Deus me chamou e Deus me escolheu, que eu sou dele. Se isso estiver acontecendo com cada um de nós, diz aí a palavra, jamais iremos abandonar a fé. Não haverá apostasia de nenhum daqueles que Deus chamou, escolheu e regenerou em Cristo. Diz aí também que não há tropeços. Tropeços. Judas 1:24, ali diz que o próprio Senhor nos guarda de tropeçar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Ora, aquele que é poderoso, está falando de Jesus. Diz aí que aquele que é poderoso, poderoso para vos guardar de tropeçar. Não está dizendo aquele que é poderoso para vos guardar de cair. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Não está dizendo aqui que ele é poderoso para levantar você quando você caiu. Não está dizendo isso. Ele está impedindo a queda aqui. Se bem que ele é poderoso também para levantar qualquer um que caiu. Se caiu, não é o fim do mundo para você. Tem socorro. Vá a ele, e ele levanta você, e ele vai te revelar
Se você não era nada, Ele vai mostrar para você. Agora, a verdade aqui é outra. Aqui diz: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Nem tropeçar, quanto mais cair. E assim estaremos ricamente providos e supridos em tudo no reino eterno de Deus. O reino de Deus é um lugar espaçoso, largo, espaçoso, onde podemos viver celebrando e para o louvor de Deus. É o verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí. Amém?